Dentro da indústria automobilística, estima-se que de 3, dependendo da montadora, de 3 até 5,6% da receita sejam investidos em novas tecnologias. Então, as empresas possuem grupos de engenharia que ficam estudando como desenvolver esses produtos de uma forma eficaz, de uma forma que realmente atenda tanto o interesse dos acionistas, com o resultado que eles buscam, como do consumidor final, que é a razão da existência da própria empresa. E esse investimento é feito em laboratórios, equipamentos e assim por diante. Só para dar um exemplo, quando se projeta um automóvel, uma das maiores preocupações é segurança. E se o carro for colidir com algo, tem que se saber como é que vai ser o comportamento da estrutura do carro para preservar a vida da pessoa, das pessoas que estiverem dentro do automóvel. Isso era feito através da construção de protótipos. Um protótipo hoje ele custa por volta de 300, 400 mil reais. Imaginem atirar contra uma barreira fixa com uma série de câmeras filmando e cada veículo desse, 400 mil reais para verificar se as peças tinham integridade. Através dos investimentos e da eletrônica moderna e da parte de computação, hoje em dia é possível fazer testes virtuais. Hoje um engenheiro na indústria, em 10 minutos ele pode dizer se uma peça está compatível ou não através da verificação virtual. Com isso, houve uma redução substancial dos investimentos. Aqui no Brasil ainda não está desenvolvida a um nível muito alto a integração entre a empresa e a universidade, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, onde os próprios estudantes ajudam a buscar as soluções, porque a cabeça do estudante, apesar de estar tomada pela balada, pelas festas, celebrações e assim por diante, ela está muito mais aliviada do que alguém que está lá em busca de um custo menor, uma produção maior, um lucro e uma venda boa. Então, esse tipo de desenvolvimento já ocorre com a FEI, ocorre com a Mauá, que possui laboratórios e fazem uma série de pesquisas dirigidas pela montadora. Não existe ainda aquela iniciativa por parte das próprias universidades para os produtos de produção. Sadikuros, e quanto aos híbridos e os elétricos? Bom, nós vivemos a primeira crise do petróleo por volta de 1972, 73, quando o barril o barril tem 200 litros do petróleo, passou de 3 dólares para 7, o que foi uma coisa espantosa. Hoje o barril está em torno de 100, 115 dólares. Né? E nos Estados Unidos e no Japão, na China, esse impacto no custo do combustível, que diga-se de passagem, ainda é menor do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós pagamos mais cara a gasolina do que nos Estados Unidos. O impacto lá foi terrível, porque os carros em geral eram muito grandes, eram carros que consumiam muito combustível, e isso provocou a vinda do etanol nos Estados Unidos, mas em paralelo milhões e milhões, bilhões de dólares foram investidos na pesquisa de fontes alternativas. A primeira solução que surgiu, e foi com o Toyota Prius, foi a do motor híbrido. O que seria o híbrido? O híbrido seria um motor a gasolina no carro e motores elétricos auxiliares. Hoje, quando nós pegamos o metrô ele tem um sistema semelhante que é usado na Fórmula 1, só que ele já usava muito antes da Fórmula 1, que é o sistema CARES, que é o Kinetic Energy Recovery System, é o sistema de recuperação de energia cinética. Então, quando o metrô vai parar numa estação, ele transfere a frenagem para uns capacitores
que acumula aquela energia e na hora que ele vai dar arrancada ele não usa a energia da rede totalmente, ele usa a maior parte para dar arrancada, que é a parte que mais consome energia, os motores elétricos do metrô, através do Kerbst. Esse sistema foi colocado nesses veículos híbridos, porque o híbrido ele sempre tem um motor a gasolina auxiliado por motores elétricos, e alguns têm até uma bateria para ajudar esses motores elétricos. Com isso, a gente consegue um consumo de combustível equivalente a 20 km por litro. É isso que os carros estão dando hoje. Mas esse sistema ainda não eliminava a contribuição de não poluir a natureza. Então começaram a surgir os veículos elétricos puros, que são carros feitos com baterias muito grandes, uma bateria semelhante à do celular, que é de íon lítio, principalmente íon lítio, mas ainda tem um problema muito sério de autonomia. Esses carros só conseguem andar de 60 até no máximo 100 km entre uma recarga e a outra. Então, se a pessoa usa o carro simplesmente para ir voltar a um determinado ponto e rodar 40, 50, 60 km, não tem problema nenhum. Mas se você for pegar uma estrada e andar mais, você vai ter que ter um ponto de reabastecimento elétrico. E nesse ponto, a China está muito na frente de todos os países do mundo, porque hoje existem cerca de 8, 9 milhões de scooters e motos na China, já elétricas puras, e que usam pontos de recarga em todas as cidades. Então a China tem infraestrutura. Tendo essa infraestrutura, então a pessoa pode sair, mas mesmo assim tem o inconveniente de ficar pelo menos 4 horas recarregando um veículo elétrico. Eu acredito que nos próximos 3, 4 anos vai haver um desenvolvimento muito grande dessa tecnologia e a autonomia dos veículos vai aumentar. Se os carros conseguirem chegar numa autonomia de 300 km entre uma carga e a recarga, eu acredito que o sucesso vai ser muito grande. Aqui no Brasil vai levar mais tempo. Bom, eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram, estou à disposição. Eu recomendo que passem as perguntas para o Eric e ele vai encaminhar para mim. Eu vou ter satisfação em responder. Acho que eu consegui responder. Muito obrigado, boa noite.